Tá ouvindo alguma coisa lá? Olá, gente, boa tarde. Boa tarde. Oi, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, gente que está na live. A gente vai esperar um pouquinho para as pessoas que estão em casa entrarem. Olá, gente, a gente está em mais um plantão da quarentena. Hoje é segunda-feira, lembrando que todos os dias, de segunda a sexta-feira, a gente tem lives aqui com convidados especiais. Hoje a gente vai tratar do tema políticas sociais diante da pandemia. Como convidadas, a gente tem a Elaine Bering, que é professora associada da UERJ, né, do Departamento de Política Social da Faculdade de Serviço Social. A Ivonete Buchetti, que é professora titular da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o FRJ, e também a Gisele Freitas, que é assistente social de Belém do Pará e da Resistência Feminista. Tudo bem, Ivonete, Elaine? Olá, tudo bem? Oi! Boa tarde, Oi, meninas! Prazer enorme estar nesse debate com vocês. Beijos. Mano, imagina eu aqui. É um prazer para a gente ter vocês como convidadas. A gente também vai ter a participação da Luana, né, que é do CRES, no Rio Grande do Norte, mandou um videozinho para a gente. E a gente quer que todo mundo que possa compartilhar essa live, divulgar, para a gente poder ampliar aí vozes críticas nesse momento tão difícil que a gente vive no Brasil e no mundo. Eu queria começar, Elaine, conversando com você sobre como é que você está vendo a situação atual do Brasil com essa pandemia, né, em relação às políticas sociais que estão sendo tomadas no governo e a realidade do Brasil, que a gente sabe que é de desigualdade, tem uma diferença em relação a países da Europa e etc., por conta da sua especificidade de desigualdade social, né? Queria conversar com você para ver como é que você está vendo esse momento no Brasil. Boa tarde. Então, boa tarde para vocês, para todo mundo que está aqui com a gente nesse final de tarde de segundona, né? Espero que todo mundo esteja me ouvindo bem. Veja, né, eu penso que a gente não pode falar, né, do momento exatamente atual em relação à condição geral das políticas sociais para enfrentar a pandemia, se a gente não fala daquilo que as políticas sociais estavam vivendo antes da pandemia, né? Essa condição geral das políticas sociais no neoliberalismo, que é de subfinanciamento, baixíssimo investimento, né, ausência de concursos públicos para contratação de pessoal, ou seja, um sucateamento durante muitos anos seguidos, né, e especialmente no campo da saúde, né? A gente tem alguns trabalhos, por exemplo, tem um trabalho da Ivonete, da Sandra Teixeira, né, que já foi publicado, que mostra exatamente que a saúde tem sido uma das políticas mais comprometidas, né, no campo da seguridade social e das políticas sociais em geral. Eu fui fazer um pequeno levantamentozinho para a gente se falar nessa tarde, e no site Siga Brasil, né, para a gente falar um pouco sobre essa questão do subfinanciamento, né? E, por exemplo, entre 2015 e 2020, a saúde, né, perdeu cerca de 15 bilhões em financiamento, né, autorizado, e mais ainda em financiamento efetivamente alocado para a saúde, né? E isso, a partir de 2017, 2018, com os impactos da Emenda Constitucional 95, essa condição ela só foi piorando. Então, em 2015, por exemplo, a saúde foi autorizado para a saúde 146,4 bilhões de reais, e foram efetivamente utilizados 126 bilhões de reais, né? Em 2019, isso baixou para autorizados 132,5 bilhões de reais para 128,7 bilhões, ou seja, apenas 2 bilhões a mais, né, de executado, né, mas o valor autorizado sempre diminuindo. E é importante chamar atenção para uma coisa, assim, eu estou falando aqui basicamente do gasto federal. O gasto federal com saúde, né, ele não conseguiu ultrapassar, né, no seu pico lá, né, nesse intervalo entre 2015 e 2020, 1,4
0,79% do PIB. Ou seja, o nosso gasto em saúde ele é muito pequeno. Se a gente fala assim, o gasto público em saúde em geral, ele fica em torno de 3,9%, envolvendo os estados, os municípios, etc. Né? Existe no Brasil subfinanciamento da saúde. Isso explica, né, as filas, as dificuldades, né, dos equipamentos, a falta de insumos, né, a falta de tudo, né, que alguns equipamentos, especialmente os equipamentos públicos da periferia, né, o que eles vivem, né? Porque a desigualdade ela também é socioespacial, né? Ela também é territorial. Então, os equipamentos da periferia, em geral, eles são mais subsidiados do que os equipamentos mais centrais. Né? Isso ocorre, né, direto e reto, ou seja, a classe trabalhadora pobre, né, desse país, né, ela tem sido permanentemente desprotegida. Né? Se privilegiou uma política social centrada na questão da transferência de renda e os serviços eles foram subfinanciados. Então, veja, né, a gente já tem aí alguns anos de neoliberalismo. É verdade, né, que os governos petistas, né, foi exatamente neles que houve um aumento maior do financiamento, mas isso não significou um boom de financiamento, né, algo que mudasse profundamente a qualidade da oferta, a qualidade e a quantidade da oferta de serviços, especialmente no campo da saúde. A gente se depara com esse momento de inflexão, né, que é a pandemia, né, com esse histórico para trás e mais ainda, né, sob a égide de um governo neofascista e ultra-neoliberal, né, que, por exemplo, teve a capacidade de propor, né, um financiamento para a saúde. A proposta do governo para 2020, né, foi de 115 bilhões de reais apenas para a saúde. Ou seja, foi uma das menores propostas ao longo de todo o período, né, e o Congresso recompôs, né, essa proposta inicial do governo. Ainda bem, porque senão a gente estaria em uma situação ainda pior. Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com a aprovação da Emenda Constitucional 95 em 2016, sob bombas em Brasília, né? E que congela por 20 anos o orçamento, os gastos primários do governo federal e protege a vida pública. Aí eu também fui fazer um pequeno levantamento, por exemplo, a gente gasta, né, por exemplo, em 2019, gastamos 1,74% do PIB, gasto federal para a saúde, os 10% do PIB apenas com amortização da dívida pública. Bom, se a gente vai olhar os juros, subir para quase entre 13% e 15% do PIB apenas com a dívida pública. Né? Então, se a gente não altera esse padrão do gasto público, eu não vejo maneira da gente enfrentar uma situação como essa. Tem que alterar esse padrão do gasto. Né? Então, assim, acho que propostas como a suspensão do pagamento de amortizações, juros e encargos da dívida pública, né? Lançar mão, por exemplo, do Fundo Soberano, né, para tudo isso ser deslocado, né, para uma operação de guerra no campo da saúde, porque é disso que se trata, né? De montar, né, equipamentos de campanha, né, de montar equipamentos de campanha, especialmente na periferia, né, onde existem as maiores concentrações, nas regiões metropolitanas das grandes cidades, onde existem as maiores concentrações populacionais, morando em condições, né, de favelas, né, aquilo que se chama de habitações subnormais, etc. Enfim, tudo isso, né, vai requerer um boom de investimentos. Né? O governo andou se mexendo com algumas
medidas, né, que operam no campo da transferência de renda, né, especialmente para populações, né, que estão na informalidade, etc., que representam aí 41% ativa no Brasil, se mexeu nesse sentido, né, deslocou 146 bilhões, né, para ações emergenciais no campo da pandemia, etc. Mas, né, se a gente for olhar, né, quais são efetivamente as prioridades desse governo, as prioridades são outras. Por exemplo, deslocou, né, 1,2 trilhões, né, para os mercados financeiros. Então, a gente está diante de um governo cujas prioridades, além de anunciar que o presidente da República vai passear a orientação, né, de isolamento social para todos, né, ele vai ser decidido nos melhores hospitais do país, provavelmente, né? Ele vai ter todas as condições, né, para caso seja contaminado. Aliás, não se sabe até hoje, né, se o teste dele é fato ou fake, né? Mas o fato é que ele está, né, dando uma orientação para a população brasileira que tem repercussões reais, né? Hoje estava vendo jornais, em algumas cidades, né, as pessoas estão efetivamente saindo para a rua, se colocando em risco e colocando outras pessoas em risco, né? Então, e esse tipo de discurso também, né, se a gente pensa, né, ataque, isso existe uma proliferação da idade que é bastante significativa, não é só o bolsonarismo, né? Pessoas que não conseguem compreender, né, uma situação que também, do ponto de vista cultural, exige uma mudança de padrão, né, de tudo aquilo que vem sendo preconizado nos últimos anos, aquilo que o Dardot lá chamaram de uma nova razão do mundo, né, que passa por essa falta de afeto, né, de empatia, né, e individualismo e pelo consumismo atávicos. Então, um indivíduo, né, pela demanda do coletivo, digamos assim, né, pela chamada para algo cuja saída está, né, no coletivo, né, cuja saída requisita, né, então, todas as condições que a gente tinha antes, acirradas pelo neofascismo, né, e o ultraneoliberalismo de um Paulo Guedes, por exemplo, nos coloca, né, um pouco né, com efetivamente as melhores para enfrentar o desafio de uma pandemia mundial. Sem dúvida, Elaine. Muito obrigada pela contribuição. Lembrando que a Elaine Berry, né, ela é professora associada da UERJ, né, do Departamento de Políticas Sociais da Faculdade de Serviço Social. E eu queria conversar agora com a Ivanete, né? Como é que você está vendo esse momento? A Ivanete é professora titular da Escola de Serviço Social da UFRJ, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ivanete, como é que você está vendo esse momento que a gente está vivendo, e principalmente aí na área de serviço social, com as políticas sociais que estão sendo realizadas pelo governo, com tanta desigualdade que a gente vê no Brasil? Boa tarde. Eu não estou conseguindo te escutar, Ivanete. Eu não sei se o pessoal em casa está escutando. Não está escutando. Agora, eu acho que não está funcionando, Ivanete. Se você puder sair e entrar de novo, que o áudio ele não está... Pode falar para a gente, para ver se está funcionando? Não foi. Você sai e entra de novo, que pode ser que o áudio volte. Então, queria falar com a Gisele Freitas. A Gisele, ela é assistente social, né, de Belém do Pará, e da Resistência Feminista também, né, que é um coletivo de mulheres com organização nacional. Gisele, a gente queria ouvir de você, especificamente, né, porque você está aí acompanhando as políticas sociais que estão sendo realizadas aí em Belém do Pará, especificamente, né, que é na região norte, e a gente queria saber como é que está sendo essa experiência aí no Pará, e como é que você está vendo aí, comparando com
com as ações que estão sendo realizadas no Brasil de conjunto. Boa tarde. Elane, Ivanete e o pessoal todo que está nos assistindo aí pela live. Acho que a categoria atendeu o chamado, né, Elane e Ivanete? Devem estar por aí assistindo a nossa live. Então, assim, se o microfone em algum momento falar, me fala também. Eu quero iniciar, e eu não poderia iniciar, na verdade, de outra forma, sem repudiar com muita veemência o fato do Bolsonaro, mais uma vez, ir na contramão de todas as orientações das organizações mais respeitadas do mundo, inclusive, no que tange à saúde pública, e do seu próprio Ministério da Saúde, né? Ele foi, nesse domingo, saiu às ruas de Brasília, apertou mão, tirou foto, abraçou, enfim. A gente precisa muito repudiar tudo isso, porque todos e todas nós estamos fazendo um esforço grande, né, para que esse momento de crise passe o mais rápido possível, com menos danos possível para a classe trabalhadora. Seria muito importante que o chefe maior, né, que ocupa o cargo mais importante desse país, fizesse a mesma coisa, e também repudiar, na mesma medida, a declaração, eu acho que a maioria de vocês viram, ele em entrevista ontem fez uma comparação esdrúxula, criminosa até, do isolamento social com o aumento do índice de violência contra nós mulheres. Né? Ele, inclusive, vou até ler aqui rapidamente a frase que ele falou, que numa casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Né? Ainda falou assim, deixa o homem sair para trabalhar. É um absurdo, enquanto resistência feminista, enquanto feminista, enquanto mulher trabalhadora, enquanto assistente social, a gente repudia muito essa fala que naturaliza a violência contra as mulheres. Né? Ele está aí numa escalada contra o isolamento social, e a gente sabe que a quarentena é a única forma que a gente tem nesse momento agora para salvar vidas. Por isso que a gente exige que o governo nos dê quarentena remunerada. Então, eu quero iniciar com esses dois repúdios, digamos assim. Então, a Elane, ela fez um panorama geral muito importante, eu já sabia que ela e a Ivanete, depois a Ivanete vai falar, também vai fazer isso, um panorama geral das políticas sociais no Brasil, que a gente sabe que vem tendo um processo de desmonte do Estado brasileiro, das políticas sociais, das políticas públicas antes do projeto Bolsonaro, que isso só se aprofundou e se aprofundou muito nesse momento agora do projeto bolsonarista, né? Então, eu reafirmo aqui o que foi dito nas lives anteriores, de que a gente vive uma crise econômica aguda, que, portanto, não foi a pandemia que a causou, é importante a gente falar isso, porque o Bolsonaro também tenta passar essa narrativa para o povo brasileiro. Agora, óbvio que nesse momento excepcional, de gravíssima crise sanitária e social também, né, de saúde, essa crise ela se mostra de uma forma muito cruel, especialmente para nós, setores da classe trabalhadora e dos setores oprimidos. Então, uma pandemia, eu fiz aqui rapidamente um panorama para a gente saber qual é o panorama do Brasil que a pandemia está acontecendo. Né? Então, é uma pandemia que está matando milhões em diversos países do mundo, que exige para o seu combate higienização das mãos a todo momento, e quando a gente tiver que sair às ruas, álcool em gel. Num Brasil de profunda desigualdade social e econômica, 31,1 milhões de brasileiros e brasileiras não têm acesso à água encanada, 74,2 milhões vivem sem esgoto, 5,8 milhões não têm banheiro dentro de casa, 11,6 milhões vivem em casas com mais de 3 pessoas por cômodo, e tudo isso que eu estou falando é facilmente encontrado lá nos dados da PNAD e do IBGE do ano passado. 5,8 milhões não têm banheiro dentro de casa, como eu falei, mais de 11 milhões de desempregados e desempregadas. Portanto, é gritante a situação social, econômica, de desigualdade no Brasil. 41% da população brasileira é trabalhador informal, a Elane falou isso para a gente também. São pessoas que saem de manhã para conseguir o prato de comida de todos os dias. Né? Então, inclusive, o discurso do Bolsonaro daquele dia desastroso, criminoso, genocida, foi também se direcionando a esse setor da população.
13,5 milhões recebem Bolsa Família, um saneamento básico precário em diversas cidades do país, e obviamente que Carol e Elane Ivonete e as pessoas que estão nos assistindo, na medida do possível, vou sempre fazer uma relação, um paralelo das medidas que estão sendo tomadas a nível nacional com o que está acontecendo aqui no Pará, né, aqui no estado do Norte. Tem várias medidas sendo tomadas pelo governador do estado e algumas pelos prefeitos. Eu acho importante a gente também falar sobre isso. Então, é importante dizer sobre essa questão da falta de água, falta de esgoto e tudo mais. Eu falo especialmente daqui, do nosso estado, né, que a Ivonete, tanto a Ivonete quanto a Elane conhecem, já vieram aqui várias vezes. É um estado muito rico, de pessoas muito empobrecidas. Tem municípios aqui no estado que figuram entre os primeiros que não têm água encanada, que não têm esgoto, que não têm saneamento básico. Então, falar de lavar as mãos a todo momento para combater a pandemia é saber que a gente também está falando para essas pessoas. Essa é a realidade do país que a gente vive, né? Então, e aqui, eu nem vou longe. Eu moro na região metropolitana de Belém, no município chamado Ananindeua. Aqui no bairro onde eu moro, há vários dias, a gente está sem água encanada na maior parte do tempo, né? Então, portanto, é óbvio que isso já existia antes, mas como a gente está num momento excepcional, a gente precisa negritar essas questões. Então, assim, a configuração territorial do nosso estado, como vocês sabem, é continental. E as mazelas sociais e o descaso do poder público com esse estado também tem dimensões continentais, né? Por mais que agora a gente tenha várias medidas sendo tomadas pelo governo do estado, e são medidas importantes, está fazendo o seu papel, na verdade, né, de agir com coerência para tentar salvar o máximo de vidas possível, mas também a gente precisa discutir outras questões, como, por exemplo, pessoas em situação de rua, que é um índice crescendo no país inteiro. Aqui no Pará não é diferente, aqui em Belém, na capital, não é diferente, né? Essas pessoas, elas têm agora, a partir do momento da pandemia, o governador do estado, como outros governadores, né, utilizou a estrutura do Mangueirão, que é o estádio que a gente tem aqui na cidade, está colocando uma estrutura para que as pessoas em situação de rua sejam acolhidas e abrigadas lá. Só que a gente precisa discutir, problematizar um pouco essas questões. Por exemplo, pessoas em situação de rua e idosas também estão nesse espaço. A gente precisa problematizar a questão dos abrigamentos, por exemplo, porque depois que acaba a pandemia, essas pessoas vão voltar para onde? Vão voltar para as ruas, né? Em quais situações? Então, quando a gente discute assistência social, política social, a gente discute não apenas para um momento de excepcionalidade, um momento de exceção, como o que está vivendo o mundo inteiro por causa da pandemia. E para ir concluindo, quando eu divulguei aqui essa live, vários colegas da assistência social aqui da cidade, da capital, me mandaram algumas preocupações. Por exemplo, a gente está no rol dos serviços essenciais, os trabalhos, na verdade, o atendimento não parou, só que agora tem, obviamente, todas as medidas de proteção. Mas depois de uma semana e meia, mais ou menos, depois que o decreto da Prefeitura de Belém desceu, dizendo que nós somos um serviço essencial, portanto, nós não poderíamos parar de atender a população, os assistentes sociais trabalharam por vários dias sem equipamentos de segurança, colocando em risco a sua saúde, enquanto trabalhador e trabalhadora, e a saúde do usuário e da usuária que estava atendendo. Então, também tem toda uma articulação das FUNPAPA, da Associação dos Trabalhadores e Trabalhadoras aqui da FUNPAPA, exigindo da Prefeitura Municipal de Belém que conceda, sim, esses equipamentos de segurança como direito, né, para que a gente possa fazer esse atendimento com segurança, tanto para as assistentes sociais quanto para os usuários. E para concluir mesmo, acho importante a nossa categoria, quem ainda não leu, é fundamental que entre no site do Conselho Federal de Serviço Social. O Conselho soltou um Cefes Manifesta que fala lá sobre os impactos do coronavírus no trabalho dos e das assistentes sociais. É fundamental que a gente saiba qual é o nosso papel nesse momento, mas que a gente também tenha condições de exigir dos gestores segurança para trabalhar nesse momento, né, que é uma sobrecarga emocional, de tensão muito grande para todos e todas nós. Então, para iniciar nossa conversa, é isso.
Muito obrigada, Gisele. Lembrando que a Gisele é assistente social no Pará, né? Colocou a realidade do Estado aqui para a gente como contribuição, um importante Estado da região norte, e também é da Resistência Feminista, que é um coletivo de mulheres nacional, com intervenção nacional. A Ivonete, eu não sei se a gente já tá com áudio legal. Fala aí para a gente, para ver se a gente consegue... Fala com a gente, Ivonete. Não tá pegando o áudio. Eu não sei exatamente qual seria o problema. Se você quiser, tipo, tentar entrar de novo, não sei. Vamos ver aqui, ou então pegar um computador, não sei, tentar ver alguma forma para também contribuir com a gente nessa discussão. Lembrando, gente, muita gente está colocando aqui nos comentários, né? A gente está anotando pessoal participando de várias cidades, de vários estados do país, isso é muito importante. Mas a gente queria pedir para vocês que a gente vai tentar colocar as contribuições de quem está em casa, as perguntas de quem está em casa, não no final, como a gente está acostumando a fazer na live. Hoje a gente quer fazer isso durante a live, aí daqui a pouco a gente vai colocar as contribuições de vocês. Então, por favor, quem está em casa aí, se quiser fazer as perguntas, vamos logo fazendo as perguntas, que daqui a pouco a gente entra com elas para Ivonete, Elaine e Gisele poderem interagir com quem está em casa. Estamos ouvindo, sim. Agora está ok, Ivonete. Estamos ouvindo. Está ouvindo a gente? Ih, agora parou. Agora parou, Ivonete. Estava ouvindo bem, agora já não estou. Não alterou nada, então eu não sei o que é. Estou ouvindo. Está me ouvindo? Alô? Estamos te ouvindo. Tá ouvindo? Tira o fone, Ivonete. Talvez pegue sem o fone. Tenta aí sem o fone de ouvido. Tira do celular aí. Lembrando, gente, que a gente está ao vivo, então essas questões acontecem. Oi? Estamos ouvindo, sim. Está ouvindo a gente? Você está me ouvindo? Está me ouvindo? Estou te ouvindo. O problema é que o fone... O problema é que o... dizendo que os vivendo a destruição Ivonete, a gente não está conseguindo te ouvir. Está baixo demais o volume. O que é que eu te peço para fazer? Se você puder, tipo, parar, dar uma pausa aqui, eu vou dar um recado e aí a gente volta em seguida. Eu não sei se talvez trocar o equipamento. Elaine, a gente não está conseguindo ouvir a Ivonete, né? Tipo, tá travando o áudio, está muito baixo. Talvez trocar o equipamento funcione. Eu vou dando um recado aqui, enquanto a Ivonete tenta fazer isso, e aí a gente volta com ela, com a contribuição. Pode ser? Acho que talvez trocar os equipamentos, acho que talvez funcione, né? Tinha a opção do computador, que a Ivonete tinha colocado antes. Tá certo? Gente, eu quero colocar um recado, vou colocar um recado para vocês enquanto isso, já que a gente está resolvendo esse problema, eu vou falando com elas no WhatsApp. Vou colocar um recado para vocês que a gente também está recebendo contribuições do pessoal que tá em casa, né, que não está participando da live, mas para a gente também poder participar. A Luana, que é do Conselho Regional de Serviço Social de Natal, né, do Rio Grande do Norte, na verdade. Alô, manda um vídeo para a gente. Bora? Vamos lá. Gente, lembrando a gente que está ao vivo, acontece isso mesmo. A gente está ouvindo sim. Tá ótimo. Então, pode falar em internet, depois a gente coloca o vídeo da Luana. Perfeito. Então, muito obrigada pelo convite, um parabéns aí ao Esquerda Online por essas iniciativas maravilhosas. E considerando já o tempo passado, eu queria começar dizendo que nós estamos vivendo nesse momento uma destruição daquilo que nem chegou a ser implementado, que foi a Seguridade Social e as políticas sociais. Desde a Constituição, com o reconhecimento de direitos que se instituiu no Brasil aquilo que, né, é uma forma de organização de direitos, uma perspectiva da cidadania burguesa,
mas que elas não foram efetivamente. Mas desde 2016, o que a gente vive é uma destruição muito mais bárbara daquilo que nem chegou a ser implementado. Então, só para falar da Seguridade Social, a Elaine já tocou no... Mas eu queria dizer que só de 2016 até 2018, a saúde perdeu praticamente 10% dos recursos. A assistência social perdeu praticamente 3,5%, 3,3%, e a Previdência 0,5%. Ou seja, o aumento de 30% da DRU e mais o teto de gastos com a emenda constitucional 95 vem dos que a possibilidade que a Seguridade Social possa, nesse momento, dar uma resposta minimamente, não digo nem adequada, mas minimamente condizente com essa crise instituída pela pandemia mundial e no contexto de um governo ultra neoliberal que vem destruindo ainda mais. Então, as políticas sociais, no contexto da Seguridade Social, a política de assistência, que foi incluída, né, pelo decreto federal no rol dos serviços essenciais, é uma das que estão em condições de dar resposta. Porque os programas que envolvem a política de assistência social, muitos falam do BPC, mas a assistência social vai muito além do BPC. Nós temos o BPC, mas nós temos também todo o SUAS, com os serviços que vêm sendo totalmente destruídos. Nós temos também o programa que possivelmente vai recebendo o maior recurso, que é o Criança Feliz, e agora a renda básica, que a gente vai ter oportunidade de falar daqui a pouco. Mas eu queria falar um pouquinho que o BPC, que é um dos principais programas social, e é um dos principais programas da Seguridade Social, destinado a pessoas idosas com mais de 65 anos e a pessoas com deficiência, com renda baixa, muita gente está comemorando o aumento de per capita de meio salário mínimo. Mas eu gostaria de fazer duas observações sobre isso. Primeiro, que isso só tem validade para 2021, então, na verdade, esse aumento de renda per capita de meio salário mínimo para acesso não vai impactar neste momento de combate ao coronavírus, como proteção, seja das pessoas idosas, seja das pessoas com deficiência. E a segunda coisa que eu queria falar sobre o BPC é que, de 2019 para 2020, o projeto de lei orçamentária para esse ano reduz o número de mil menos pessoas com deficiência e 90 mil menos idosos que terão acesso. O ano passado foram gastos 59 bilhões com o BPC, e para o projeto de lei 60 milhões. É um aumento 7%, que leva em consideração do salário mínimo, porque o BPC tem a relação com o salário mínimo, mas prevê uma redução das pessoas idosas, das pessoas com deficiência. Claro que isso agora vai sofrer uma mudança a partir do ano que vem, quando a meia per capita para o salário mínimo. Mas para este ano, na verdade, está havendo um aumento, uma redução de acesso das pessoas com deficiência e dos idosos. E também do Bolsa Família, que isso os jornais já mostraram recentemente, com 8 mil beneficiários. Isso tem feito uma redução de recursos de 2019 para 2020. Em 2019, o Bolsa Família ele teve um investimento de 32 bilhões e 9 bilhões, no montante. E a gente não está falando só de recursos, eles estão falando de pessoas, eles se referem, eles expressam a quantidade de pessoas que deixam de ser atendidas. Agora, para além do BPC e do Bolsa Família, que são os benefícios que são mais lembrados a respeito do quantitativo de pessoas, mas também é um signário, e são aqueles que são mais abordados na mídia, a gente não pode esquecer que a Política Nacional de Assistência Social, agora em 93, que foi alterada em 2011, ela tem um sistema único de assistência social que está estruturado em equipamentos públicos e privados em todo o Brasil, e o pagamento do BPC, do pagamento vem retirando do SUAS. Então, o Sistema Único de Assistência Social é o que mais vem perdendo recurso desde
Na verdade, desde 2012, o SUAS vem perdendo dinheiro. Só para vocês terem uma ideia, entre 2012 e o projeto de lei para 2020, o SUAS perdeu 46% dos recursos. Ou seja, a gente tinha em 2012 2,9 bilhões de recursos para o SUAS e este ano, em 2020, é 300 mil. Isso significa, não são apenas recursos financeiros, isso significa menos 10 milhões de famílias em situação de violência doméstica que não serão atendidas pelos CRAs, pelo Sistema de Proteção Social Básica. Isso significa menos 280 mil atendimentos por mês nos centros POP para a população em situação de rua, que é atendida pela Proteção Social Especial, os CREAS. Significa menos 700 mil atendimentos de crianças e adolescentes em situação de exploração sexual e também em situação de exploração do trabalho infantil, e significa também menos 133 mil vagas de acolhimento institucional. Desses 133 mil vagas, são 39 mil menos crianças atendidas, 58 mil idosos nos abrigos, que é uma questão seríssima, que o SUAS acompanha e que com a falta desse recurso deixará de acompanhar, e menos 27 mil adultos desabrigados em situação de rua. Nós temos, portanto, não é apenas uma situação de colapso no SUS, nós temos uma situação de colapso no SUAS, e essa situação de colapso no SUAS, que não consegue dar respostas, portanto, a essas situações de vulnerabilidade, como eles dizem, embora a gente critique muito esse termo, mas essa situação de pessoas em condição de extrema pobreza, de desigualdade, de baixíssimo rendimento, em situação de violência, de atendimento totalmente sem qualificação em função desse recurso, ele já está colapsado pela falta de recursos nesses últimos 3 anos, nesses últimos anos, de modo geral, mas mais, sobretudo, nesses últimos 3 anos, e isso significa um impacto incrível, é importante que se diga, a Gisele já comentou, nas condições de trabalho dos trabalhadores e das trabalhadoras do SUAS. O serviço social é uma das profissões, das principais profissões do SUAS, mas também tem os psicólogos, tem todo equipe de trabalho, seja de nível superior, ou de ensino médio, ou de nível básico, que estão nas creches, que estão nos abrigos, e que, apesar da portaria do Ministério da Cidadania, prevendo condições de proteção e prevendo os EPIs, os equipamentos de proteção, a gente sabe que nos estados e nos municípios isso não vem sendo assegurado. Então, a gente já vem várias denúncias em várias cidades de profissionais falando da superexploração do trabalho, das condições inadequadas e de como isso repercute não só na sua dificuldade, no seu risco também de ser contaminado, como também na impossibilidade de assegurar esses serviços. Então, nós temos um SUS que está à beira de um colapso, e nós temos também um SUAS que já está colapsado e que vai se colapsar ainda mais com o aumento das demandas e a sua incapacidade de dar resposta para essas demandas que estão se avolumando dia a dia. Obrigada, Ivanete. Eu vou colocar para a gente continuar com a nossa discussão, eu vou colocar a contribuição da Luana, que é do CRES, Você vai aí nessa orelha que eu vou no Rio Grande do Norte. Na verdade, a Ivanete e a Elaine, elas estão aí, inclusive, acho que podem participar, talvez, com esse mesmo equipamento que está funcionando, porque acho que talvez ajude para participar. Eu vou colocar aqui o vídeo, então, da Luana, para a gente ver também a contribuição do Nordeste, A gente tem representantes aqui do Sudeste, do Norte, com a Gisele, e vamos ver como é que está a realidade no Nordeste. Eu vou abrir aqui, só um minuto. Lembrando, gente, quem quiser fazer perguntas, a gente vai colocar as perguntas daqui a pouco, no meio da live aí, então quem quiser fazer perguntas para a Elaine, para a Ivanete ou para a Gisele, ou então para as três, podem mandar aí nos comentários, que daqui a pouco a gente vai começar essa sessão. Só um minuto. Vou colocar aqui. A contribuição da Luana, direto do Rio Grande do Norte. Meu nome é Luana,
falo do Nordeste, sou assistente social aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. Hoje nós temos no estado 77 casos de pessoas com coronavírus, né? Então são 77 casos confirmados, mas a gente sabe que esse número ele não reflete a realidade porque existe uma subnotificação muito grande. Pessoas que sentem os sintomas de forma mais leve, que por isso não são submetidas aos testes. Esse já é um número que nos preocupa, considerando que a saúde do Rio Grande do Norte sempre foi um ponto muito frágil. A gente tem um estado com uma crise econômica muito considerável e a pandemia ela vem para, com certeza, agravar essa situação. Assim como no mundo inteiro, aqui no Brasil, a gente sabe que a pandemia ela atinge principalmente as pessoas mais pobres, né? Embora todos estejam vulneráveis a esse contágio, a gente sabe que é muito mais difícil para a população mais pobre, que não tem condições de higiene, saneamento básico, e isso também nos preocupa muito. Principalmente a população em situação de rua, que é uma realidade e tem crescido aí desde o final do ano passado, desde até antes disso, tem crescido muito no Brasil por causa da crise econômica. Então, aqui em Natal, a gente tem 3 pessoas que estavam em situação de rua, e também temos algumas ONGs que têm feito isso, têm garantido a permanência dessas pessoas em condições minimamente higiênicas, com alimentação, e uma quarentena, o direito à quarentena, de fato, reservado a essas pessoas. Bem, a gente tem aqui... Lembrando que a Luana mandou esse vídeo provavelmente para serem colocadas, né? Mas aí a gente aguarda se Luana está aí nos assistindo. Se você quiser continuar com outra contribuição, né? Continuar o vídeo, manda para a gente que a gente coloca aqui, tá? Lembrando que a Luana Soares é do CRES no Rio Grande do Norte. Vamos continuar então com nossa discussão, né? Eu queria que vocês pudessem falar, né, Ivanete, Elaine, Gisele, sobre as políticas sociais nesse momento que estão sendo colocadas em discussão no Brasil, né? A gente viu a aprovação na Câmara da renda básica, né, tipo, com emergencial, com a possibilidade de R$ 600 ou chegar até R$ 1.200. Na verdade, o projeto do PSOL foi colocado em votação. E, em seguida, hoje, na verdade, está sendo colocada a discussão no Senado. Então, pode ser que aprove, pode ser que não aprove. Na verdade, são medidas emergenciais. Queria que vocês falassem um pouco sobre esse projeto, quais as perspectivas, atinge a quem, qual a necessidade, se ele é suficiente ou não. Comentassem um pouco sobre esse projeto em específico que está sendo votado agora no Senado. Podem começar, Elaine e Ivanete? Vocês estão nos ouvindo? Eu acho que... Vocês estão nos ouvindo? Vocês querem começar, Elaine, Ivanete? Oi, tá me ouvindo? Estamos ouvindo. Tá me ouvindo? Sim. Então, se ele é suficiente ou não. Comentasse um pouco sobre isso. Sim. Querem começar, Elaine, Ivanete? Tá me ouvindo? Então. Estamos ouvindo. Tá me ouvindo? Sim. Veja, essa proposta de renda básica é importante, primeiro, dizer que o presidente ele havia proposto uma proposição ridícula de R$ 200 por família, que é um pouco mais da média do Bolsa Família, que é de R$ 188 hoje. E a Câmara, numa articulação de diversos partidos, aumentou a proposta para R$ 600, que parece que é o que será votado agora no Senado, está marcada para agora às 16 horas. R$ 600 por pessoa, com no máximo para 2 pessoas da família, ou seja, R$ 1.200 por família. E, no caso de mulheres provedoras, reais. Agora, é importante, eu acho, 2 observações sobre
essa proposta. A primeira, que ela estipula um período de 3 meses somente, enquanto que o decreto estipula a calamidade até dezembro desse ano. Então, acho que é um tempo muito curto, mesmo que a gente tenha uma breve recuperação dessa condição de pandemia, esse prazo terá que ser ampliado urgentemente. E uma segunda observação, a renda básica universal. Por exemplo, nós propusemos no campo da esquerda, durante a campanha presidencial do ano passado. Esta é uma renda básica com duplo preço, e que são critérios também restritivos. Um primeiro critério é que só terá acesso quem tem renda per capita familiar de meio salário mínimo. Então, esse cálculo terá que ser feito ou pelo CadÚnico, por uma declaração familiar, ou então até 3 salários mínimos na família. Uma coisa importante desse projeto é que nessa renda per capita não será computado o BPC, ou seja, o serviço de prestação continuada não poderá ser incluída como rendimento para a contagem dessa renda familiar. Mas também o projeto inclui que só terá acesso a essa renda básica quem declarou no imposto de renda de 2018 uma renda familiar mensal de abaixo de 2,3 salários mínimos. Então, portanto, vai ser comparada essa renda per capita de meio salário mínimo com a declaração do imposto de renda. E isso muda muito, porque alguém que pode ter declarado imposto de renda no ano passado, estava empregado e perdeu o emprego, a condição mudou. Então, isso pode fazer com que pessoas que o ano passado não estavam, né, nesse agora já estão, porque estão desempregados, porque perderam seus empregos, ou porque trabalhavam na informalidade e que não estão no CadÚnico, podem não ter acesso a essa renda básica. Isso terá que ser rapidamente organizado para que isso não aconteça. Segundo uma nota técnica do Diese, há uma previsão que 120 milhões de pessoas vão ter acesso a essa renda básica. Por que 120 milhões de pessoas, beneficiários, como chamam? Porque hoje tem no CadÚnico 77 milhões de pessoas, que correspondem a 9 milhões de todo mundo que está com acesso a essa renda básica, e ela pode substituir o Bolsa Família, porque como o Bolsa Família média é 188, é óbvio que uma família que recebe um rendimento pelo Bolsa Família hoje, mensal de 188, vai migrar para a renda básica de R$600. Óbvio, né? E também, além dessas famílias que já estão no caso, incluindo quem hoje é MEI, os informais, diaristas, desempregados, calcula-se, então, que essas 77 milhões de pessoas, em torno de 35 a 38 milhões de trabalhadores, sem nenhum tipo de registro, sem nenhum tipo de direito do trabalho garantido, e que passaria a receber, apenas essa primeira proposta, essa renda básica de R$600, que, repito, é muito insuficiente no tempo, no espaço, e não agrega nenhum direito além desses R$600, que, na verdade, vão se tornar 1.800 se elas ficarem em torno de apenas 3 meses. Sim, Ivanete, Então, você tá tocou no tema... Estamos ouvindo. Você tocou, Ivanete, no tema da Bolsa Família, né? Que é uma realidade. Por exemplo, a gente teve um corte no Bolsa Família, né, pelo governo. Inclusive, a STF tomou uma medida de que não pode mais ser cortado durante esses 3 meses de pandemia, pelo menos durante o período da pandemia. E tinha tido um corte, na verdade, em um setor que é muito importante, que é o Nordeste. 36% das famílias das pessoas que estão em baixa renda, né, tipo, em extrema pobreza, são do Nordeste, e tinha sido exatamente cortado nesse setor, né? Então, tipo, tendo beneficiamento de 3%, enquanto no Sudeste de 75%. Então, é uma realidade que é muito difícil, e teve uma medida aí do STF. Também, sem dúvida, deve atingir essas pessoas. Você fala sobre a escolha dos beneficiários, acho que deve ser uma tendência, mas a realidade é que grande parte, inclusive, dos brasileiros que vão precisar dessas medidas emergenciais não estão nem no cadastro único, nem estão no Bolsa Família, nenhum programa social, né? Como é que você está vendo isso, Gisele, do Norte aí, a partir do Norte? Nesse setor, né? Então, tipo, tendo... Olá, Carol. Pode falar.
Tá. Vai falar agora. A Ivonete colocou um dado muito importante. No Sudeste de 75%. Então, é uma realidade que é um programa social, né? Uhum. Como é que você está dando um delay no áudio, provavelmente, da Elaine? Elaine e Ivonete, eu estou colocando aqui no mute por enquanto, só enquanto a Gisele fala, se vocês puderem colocar daí. Tá bem? A Ivonete colocou um dado muito importante. Tá, vamos lá. Eu tô me ouvindo aqui, tá? Pode falar. Tá. Acho que agora foi. Agora foi. Não, então, a Ivonete colocou um dado importante sobre essa questão do tempo, né? Isso precisa ser analisado. E a gente espera enormemente que as senadoras e os senadores hoje não rebaixem a proposta, porque é isso. A gente também já viu muitas fake news depois que isso foi aprovado na Câmara, né, Federal, pela maioria dos deputados e deputadas federais, que, por exemplo, essa era uma proposta do presidente da República, que passou e tudo mais. E a gente sabe perfeitamente bem que não. Inclusive, enquanto setores da esquerda, enquanto movimentos sociais, a gente divulgou bastante, né, fez vídeos e tudo mais, que o Bolsonaro, na verdade, queria atender uma renda emergencial, que ele chamava de uma ajuda emergencial de R$200, que não dá para comprar nem meia cesta básica em qualquer lugar desse país. Então, na verdade, era um grande escárnio, um grande deboche com a maioria do povo brasileiro. E que bom que houve uma articulação nesse sentido, para que houvesse aprovação de R$600 e R$1.200 para mulheres chefes de família, né, com até 2 filhos e tudo mais. Não era a proposta inicial que nós, por exemplo, defendíamos, né? Nós defendíamos que essa renda emergencial ela fosse de 1,5 salário, e a gente sabe que é possível isso, já foi falado aqui em lives anteriores, com a taxação das grandes fortunas, com o não pagamento dos juros da dívida pública, que vem se arrastando, não há uma auditoria. E, por exemplo, vou dar até um dado que eu, enfim, estava lendo algumas coisas e parece, de fato, até meio brincadeira, mas, assim, é para a gente ver que, de fato, há recurso. O que não há é disposição política, obviamente, daquele que tem a chave do cofre, que é o presidente da República. Não há disposição política, há negligenciamento, há irresponsabilidade. Mas, por exemplo, se eles cortam o benefício paletó dos políticos, a gente já economizaria uma renda, um recurso muito importante. Então, tem algumas medidas urgentes, né, para a gente ver que tem um recurso que é possível atender de uma forma universal, como a Ivonete colocou. Né? Então, vamos lá, vamos fazer essa experiência de cortar o auxílio paletó dos políticos para comprar, por exemplo, equipamentos de segurança aí, né, para os trabalhadores e as trabalhadoras da saúde, um pequeno dado. Então, na verdade, esse corte dos 158 mil famílias no Bolsa Família agora é um absurdo muito grande, a gente precisa denunciar muito isso já foi feito, a gente precisa continuar denunciando, porque enquanto o governo Bolsonaro cortou 158 mil famílias do PBF, do programa Bolsa Família, ele destinou uma ajuda, está desligando aqui, ele destinou uma ajuda para as grandes empresas de planos de saúde, por exemplo, né? Então, corta de quem de fato necessita, das pessoas que estão num processo, enfim, nas camadas mais empobrecidas da sociedade e tudo mais, e atende, mais uma vez, os grandes empresários, nesse caso, das empresas de plano de saúde. Então, esse é o panorama, né? Atendendo a uma lógica de política de austeridade fiscal, que é bem a essência do governo Bolsonaro. E para ir concluindo, uma outra questão que eu acho muito importante a gente comentar é que a aprovação dessa renda emergencial, que a gente espera que seja, assim, aprovada hoje, sem rebaixar a proposta no Senado Federal, depois vai para a sanção do Bolsonaro. A gente aqui no Pará usa um termo, que é leso, né? Que ele não se faça de leso e sancione isso, sim. Mas isso também, para a nossa categoria, para os trabalhadores e trabalhadoras da assistência, e não apenas para a nossa categoria, isso vai demandar também um volume maior de trabalho. Né? A gente precisa ficar bastante antenado com isso, porque muitas pessoas, muitas famílias não estão no CadÚnico, essas pessoas vão procurar, inclusive já há
aqui em Belém, esse é um dado importante, desde que essa renda emergencial ela foi aprovada na Câmara Federal, já houve uma procura um pouco maior, digamos assim, de pessoas, de famílias nos CRAs querendo saber o que é, quando é que pode receber, como é que isso vai funcionar. Então, vai aumentar, obviamente, né, a demanda do nosso trabalho aí na ponta para atender essas pessoas, e até porque a maioria dessas pessoas não tem acesso, por exemplo, à internet para fazer o cadastro, porque quem não está no CadÚnico vai ter que preencher um formuláriozinho que vai ser disponibilizado pela internet. Como é que vai ser isso? Né? Então, a gente precisa problematizar, obviamente, que foi uma vitória muito importante, mesmo que não tenha sido a proposta primeira, como, por exemplo, do PSOL, né, e tudo mais, de um salário da nossa própria organização política, da resistência, de um salário e meio, mas foi uma vitória muito importante que isso aconteça, porque quarentena é para salvar vidas, mas ela precisa vir acompanhada de um recurso para que essas famílias, a grande maioria informais, que recebem Bolsa Família e tudo mais, como eu falei, que saem de manhã para conseguir o prato de comida, essas pessoas precisam ser assistidas pelo Estado, especialmente nesse momento agora. Então, é quarentena remunerada para a gente garantir com que essas pessoas fiquem em casa. Esse tempo de 3 meses precisa ser reavaliado, porque é isso, né? Se as previsões aí dos especialistas estiver correta, e a gente acredita nisso, porque é a ciência falando, não é o achismo, essa previsão ela é para além de 3 meses, mas é uma vitória muito grande e a gente só precisa ficar ligado, porque os trabalhadores e trabalhadoras da assistência vão precisar, vai aumentar uma demanda e mais do que nunca vai precisar com que os gestores, os órgãos, municiem as categorias como a nossa, assistentes sociais, com equipamentos de segurança para a gente não correr risco de saúde e não colocar o usuário. Mas é um pouco desse panorama geral, uma grande vitória, apesar de não ser tão universal. E só para concluir, a questão da burocratização, né? Que a gente também, eu já, enfim, já conversei com algumas pessoas, e elas sempre me perguntam, mas Gisele, como é que vai ser esse acesso? Eu vou receber por onde? Que conta? Não sei o quê. Eu tenho que preencher o quê? Então, essa questão da burocratização ao acesso da renda emergencial também precisa ser melhor explicado, porque ainda está um pouco nebuloso aí. É isso. Obrigada, Gisele. Eu vou colocar aqui na tela uma questão que a Thaís Cortes colocou aqui para a gente. Vou colocar, que aí a gente pode entrar já nos comentários do pessoal que está em casa e acrescentando aí na discussão. Foi? Ou não foi? Peraí. Vou tentar colocar aqui. Aí na tela. Boa tarde, gostaria de fazer uma pergunta para as professoras Elaine e Ivonete. Lembrando, Elaine e Ivonete, que tem bastante alunos, pessoal aí da universidade, dizendo que está com saudade das aulas, que gosta muito das aulas, etc. Né? O pessoal também do Pará, falando para a Gisele. A Thaís coloca, vamos perguntar para as professoras Elaine e Ivonete, né? Quais as análises perspectivas vocês fazem sobre a potencialização da exploração da força de trabalho nesse período de e pós-pandemia e a sua relação com a redução das políticas sociais? Hoje, a expropriação da vida é mais evidente ainda, face às políticas destrutivas e sem quaisquer perspectivas humanitárias, quando o governo adverte, vai para as ruas trabalhar para não ser demitido e para ter o que comer. Aí, ela continua aí, nós acrescentamos que não provavelmente deve colocar que não é exatamente assim, né? Queria que, a Elaine, você pode comentar sobre essa questão, a exploração da força de trabalho nesse período durante e pós-pandemia? Você nos escuta? Vamos lá, vamos ver qual é a câmera que vocês vão utilizar.
Oi, gente. Estou aqui de volta, não sei como é que está aí. Helene e Vanessa caíram, não é isso? As Vanessa caíram, Gisele... Aí. A Gisele continua aí, certo? Helene e Vanessa estão voltando aqui. Tá voltando. Oi, gente. Voltou. Voltou, né? O pessoal Oi? que está em casa é assim mesmo, tá? Ao vivo, a gente, infelizmente, as internets, inclusive Brasil afora, já não tá tão legal. O fluxo, inclusive, no Facebook, nas redes sociais, já não está tão legal, mas tenham paciência aí com a gente, que a gente tá com esse debate que é super importante, né? Elaine, você escuta a gente? Você pode comentar sobre essa questão que foi colocada para o pessoal que está em casa, sobre a força de trabalho, a exploração desse momento durante e pós-pandemia? Então, eu queria fazer um comentário geral assim sobre a nossa discussão até agora. Claro, Porque claro. eu acho muito importante dizer que essas medidas que estão sendo tomadas, embora elas sejam importantíssimas, né, do ponto de vista de quem vai receber essa renda, né, uma parcela gigante da população, etc. Então, a gente tem que defender essas medidas. É que a gente deveria defender que a legislação que foi aprovada para o BPC, né, que ela deveria ser antecipada à sua esquerda, tinha que defender isso. Tudo isso é muito, né? As medidas que estão sendo tomadas, embora ela seja o BPC, Estamos te ouvindo. né, que ela deveria então, agora a gente tem que pensar num outro lado dessa história, né, que é a injeção de, por exemplo, 1,2 trilhão, né, no mercado financeiro, né, ou seja, um suporte que é absolutamente coisa de, sei lá, 6, 7, né, do que o suco está sendo dado à população brasileira. E a outra coisa que eu é que a gente não pode achar que essa de renda vai segurar esse processo, né? Por exemplo, eu acho que a grande questão, né, no combate à pandemia hoje é a montagem, né, de estruturas de campanha para receber doentes e a testagem em massa. Essa questão da testagem em massa, ela requisita uma injeção de recursos muito grande, né? E é apenas isso, é a combinação entre o isolamento social e a testagem em massa que vai poder diminuir efetivamente o número de mortes no Brasil, né? Se a gente não tem isso, né, vai segurar da renda, né, vai segurar, né, um padrão de consumo mínimo, né, de alimentos, etc., né, mas não vai conseguir segurar efetivamente a mortandade, né, que esse vírus pode causar num país como o Brasil, com os padrões de desigualdade que já foram aí sinalizados pela Ivanete, né, e também pela companheira do Pará. Então, vejam, né, eu acho que é esse dilema que está diante de nós. A pandemia, ela coloca o capitalismo em xeque, ela não coloca apenas o neoliberalismo em xeque, né? É engraçado porque quando as coisas começam a ficar mais complicadas, né, a gente começa a ouvir figuras como Henrique Meirelles, Mailson da Nóbrega, né, ou seja, os neoliberais, né, que não é o Paulo Guedes, né, porque aí é a barbárie, é o neoliberalismo, mas os neoliberais de ontem, né, acordarem keynesianos hoje, né, defendendo, né, a participação do Estado, medidas a partir do Estado, né? Na verdade, assim, o que vai acontecer é mais ou menos parecido com o que aconteceu em 2008, 2009, né? Isso aconteceu também ali, né? Os neoliberais acordaram keynesianos depois da crise do Lehman Brothers, né? Depois da pandemia, eles vão voltar exatamente de onde vieram. Não acabou a emergência e agora vai voltar a austeridade fiscal e os termos, né? Porque, né, ali, por exemplo, em
2007 e 2008, né, o grau de endividamento dos estados aumentou gigantescamente, né? E agora ele vai aumentar de novo gigantescamente, sobretudo, né, se as medidas não envolverem, né, uma repactuação mundial da questão da dívida pública. Tá? Então, depois, lá na frente, quem vai pagar essa conta, quem é? Somos nós, novamente. Nós, né, a classe trabalhadora brasileira, porque eles entendem muito bem de socializar os custos da crise. Né? Uma crise que já está... É bom dizer isso, uma crise que já estava em curso. Né? O vírus, né, ele é catalisador, né, de um processo de crise que já estava em curso, já havia vários sinais, né, de que essa crise já estava em curso. O que a pandemia faz, né, ao paralisar, né, especialmente, né, a esfera do consumo, né, ao bloqueio, né, o piscar de olhos de mercadorias, como dizia o Marx, né, e a crise é acirrada violentamente, porque isso significa que vai ter, né, mercadorias em alqueve, né, e dinheiro também em alqueve. Né? Então, a crise se instala, né, com uma violência muito maior. Né? Ele se dispõe, né, a mobilizar recursos que existem, né, porque esse é um mundo de abundância, esse não é um mundo de escassez, mas no capítulo seguinte desse processo, o que a gente vai ver? Né? Eles voltarem para o mesmo lugar. Acabou a emergência. Acabou a emergência. E aí vai estar o desafio para a esquerda. Né? Primeiro, né, de defender a continuidade, né, de um processo de suporte, né, a esses milhões e milhões de pessoas, né, especialmente desses setores que estão na informalidade, etc. Né? Segundo, impedir né, a socialização dos custos da crise na escala em que isso vai acontecer após a pandemia. Tá? Eu acho que é aí que estão as questões. Porque a crise, ela mais uma vez coloca, na verdade, e no fundo, né, o capitalismo em xeque. Não tem política social que vai resolver isso. Não tem. Né? A política social não resolve as crises do capitalismo. Tá? Então, é bom, né? E essa posição, né, tanto eu quanto a Ivanete, a gente defende isso. Né? Uma coisa é a gente achar que nós defendemos que tem que ter suportes, né, para a população ter condições, né, de reprodução, né, nesse momento de crise, etc. Defender claramente a expansão dos direitos das políticas sociais, né, que viabilizam esses direitos. Né? Para determinadas famílias é uma questão de vida ou de morte. Outra coisa é a gente achar que a política social vai resolver a crise do capitalismo. Na verdade, todo esse processo que a gente está vivendo agora coloca em xeque, né, o modo capitalista de produção. Né, porque né, a gente estaria diante de planejamento, né, da produção voltado, né, totalmente voltado para garantir as condições de combate à pandemia. E a gente não está. Né? Por exemplo, a gente já teria testes em massa, a gente teria álcool gel em massa, né? Porque o capitalismo é capaz de produzir isso. Quer dizer, o capitalismo, as forças produtivas que a humanidade desenvolveu são capazes de prover, né, esses recursos, né, em escala rápida, né, etc. Agora, no capitalismo, né, então, um outro aspecto desse problema todo, e aí eu estou querendo colocar o capitalismo em xeque, né, é que tudo indica que esse vírus se produziu a partir, né, das mudanças ecológicas, né, e que impactaram, né, na vida de determinados animais, né, e que saem dos seus lugares de origem, né, em função das mudanças climáticas, né, e de toda da crise do capitalismo, mais uma vez, que é uma crise ecológica. Então, por que esses tipos, né, de vírus têm crescido no último período? Isso também tem a ver, né, com o problema maior, né, que é a superação
né, dessa forma de organização da produção, da reprodução social, da vida, que é colocada em xeque nessa crise, né, e que nos mostra, mais uma vez, né, que está em decadência, que precisa ser superada, né, o mais rápido possível, né, para que a gente tenha outras condições de convivência, etc. Então, eu fico muito aborrecida, né, com a hipocrisia também, né, de determinados segmentos, né, que agora aparece todo um discurso solidário, etc., né, quando o discurso de antes de ontem era o do self-made man, né, do faça você mesmo, né, do empreendedorismo, né, quase uma ode à informalidade em tempos de desemprego estrutural permanente, né? E, Thaís, aí agora respondendo a você, bom, passado, né, superada a curva, né, a tão falada curva, o que vem na sequência é a retomada de padrões de exploração da classe trabalhadora, que no Brasil especificamente é marcada aí pela superexploração, né? Então, o laivo keynesiano, né, vai dar lugar novamente, na minha opinião, né, ao neoliberalismo, sob a justificativa de que o pior já passou. A gente tem a colocação da Alana nesse sentido, né? Depois da pandemia, penso que a precarização do trabalho e a vida das pessoas serão agravadas, pois os grandes capitalistas tirarão ainda mais de nós para compensar a perda dos lucros, né? Isso mesmo. Do que pode acontecer. Carol Morgan, a gente está com a Carol Morgan também, que está fazendo a operação aqui dessa live. Eu não sei se você selecionou... Carol, quer aparecer aqui para a gente? Não sei se você selecionou algumas questões. Aqui, ó. Kelly Melati. Acho que é importante falar da organização sindical de trabalhadores e trabalhadoras para enfrentamento de todas essas questões que temos vivido. Os conselhos profissionais são importantes e têm se posicionado muito bem em tudo isso, mas a organização de trabalhadores por ramo é fundamental. Importante momento de denúncia e de luta contra a burocracia sindical. Tem mais alguma questão, Carol? Pessoal que está em casa... Temos aqui um comentário sobre o governo. Vamos lá. Essa renda que, segundo o governo, diz que daria para a sobrevivência das famílias nesse momento. Pensando em outros dias, realmente essa renda não dá mesmo. Tem mais alguma questão? Vale lembrar que ainda existem muitas famílias dentro do perfil do programa Bolsa Família que ainda não recebem o benefício. A renda básica é uma vitória, mas é necessário incluir também aqueles que hoje não recebem nada de benefício de transferência de renda. Como isso vai ser feito, a gente comentou um pouco também, né? A Ivanete, a Elaine e a Gisele comentaram um pouco sobre isso. A Tatiane Araújo, aqui do Rio de Janeiro, o governo sempre levanta a questão da falta de verbas, mas gasta 4,8 milhões para uma propaganda genocida durante a pandemia. Acha que o Brasil não pode parar, né? Inclusive sem licitação, lembrando, Tatiane. Sabemos que o intuito do governo é salvar grandes empresários e seguir dando lucros aos seus aliados, mesmo que isso ponha em risco milhares de vidas. Gostaria que elas falassem sobre a questão orçamentária, como podemos garantir as políticas de renda mínima, por exemplo, e quais outras medidas deveríamos defender. Mais uma questão do pessoal que está em casa. Tem mais alguma? Acho que é isso. Acho que é isso, né? A gente tinha a professora da UF também, que estava online, eu não sei se estava lá antes, né, no início da live, a contribuição. Se a gente achar aqui, a gente coloca também. Ou então, se você puder repetir, eu te agradeço. Ana Paula Moriel, né? Que é professora de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense. Se tiver aí ainda, manda para a gente, que a gente vai colocar aqui também como contribuição, tá? Gisele, Elaine e Ivanete. A gente tem toda uma questão relacionada à assistência social, né? Tipo, a gente tem exemplo de alguns países no mundo que são mais avançados em relação ao Brasil. Infelizmente, vocês falaram da questão de concurso público, da questão de não ter profissionais suficientes, etc. Mas assistência social, para além do SUS, né? A gente fala dos profissionais de saúde no SUS que são extremamente necessários para esse momento. Tem uma população de rua grande, né? Em situação de rua grande. A gente tem idosos também, a gente tem um número grande de pessoas que dependeriam
desse serviço de assistência social na base, né? Tipo, mais nas ruas. Como é que vocês estão vendo essa situação? E quais as alternativas aí para a gente melhorar essa questão? Lembrando que a gente está 1h15 de live, a gente vai finalizando. Eu queria que vocês pudessem colocar mais questões que vocês acreditam que é interessante para esse momento, para essa discussão. E agradecendo também o pessoal que está em casa com as contribuições aí. Quem gostaria de começar? Ivonete, pode ser? Eu não estou te escutando, eu acho que o problema é do fone de ouvido, talvez, desse fone de ouvido que você está utilizando. Talvez indo para o outro... Talvez seja melhor tirar o fone de ouvido. Isso. Deixa eu ver essa outra câmera. Agora a gente está ouvindo. No canal da Elaine. Pode ser, não tem problema. Então, veja, eu queria tomar uma questão como qual o sentido de ficar na assistência. Ela tem uma dimensão que é de programa de transferência, mas ela tem uma dimensão muito importante de prestação de serviços. E a tipificação dos serviços, ela prevê a possibilidade de potencial em calamidade pública, por exemplo. Se a tipificação dos serviços, aquilo que é previsto na própria NOB SUAS, que são os pagamentos, atenção social, material, provisões rotineiras, os auxílios funerais, tudo isso está previsto na Lei Orgânica de Assistência. Porque isso hoje não existe na maioria dos municípios. Existe porque, efetivamente, quem mais perdeu recurso nesse período, eu estou dizendo 2012, foi exatamente a rede socioassistencial. A rede socioassistencial perdeu quase 56% do recurso. Então, a política de assistência dito e vai qualquer tipo de redireção nesse momento para estruturar os de modo a tirar aquilo que está previsto. Mesmo com a renda básica, não só mínima, como ela também por pouco tempo. Além da renda básica, o que é preciso, de fato, é o investimento nos direitos do trabalho. E o investimento nos direitos do trabalho pressupõe uma grande política, e a gente está falando de capitalismo, não estou nem pensando em qualquer, nesse momento, forma de ação. Claro, tem que lutar pela emancipação da sociedade. Nesse momento, pensando em milhões de pessoas que vão ficar sem rendimento e sem atendimento socioassistencial, também de saúde. Então, nesse sentido, não só é importante aumentar e antecipar para este ano a per capita de meio salário mínimo, ampliar, triplicar recursos para o Fundo Nacional de Assistência Social e tanto garantir a materialização dos serviços socioassistenciais ali previstos, dar as condições para as CRAs e os SES, apurar equipamento de segurança para todos os profissionais. Isso pode ser feito também, quando, por exemplo, a DRU, a desvinculação das receitas da União, divulgando a emenda constitucional 95, ou seja, acabar com os gastos. A gente está falando de respostas imediatas a esse contexto. Nós temos que construir respostas coletivas e respostas que são natais, que são serviços públicos, que sejam servidores por servidores públicos. Claro, pode haver apoio de voluntariado, com certeza. O foco do voluntariado ele é inconstante, ele não é recorrente, ele não tem a perspectiva de garantia do serviço. Então, é muito importante que, de fato, seja garantida uma ampliação da ação estatal. Uma ampliação da ação estatal que, nesse momento, significa ter que pressionar o governo para que ele mude de posição em âmbito nacional. Tem que haver uma de todos os partidos políticos, e, sobretudo, os de esquerda, para que ele altere essa posição, que é uma posição genocida. Porque a gente tem que lutar para isso, a gente tem que lutar para enfraquecê-los, e enfraquecê-lo no sentido de que ele saia dessa crise de modo muito enriquecido do que ele entrou. Ele está apostando alto com essa de ontem de sair às ruas e essas declarações, já não encontra nem no seu manda-chuva,
Trump, o próprio voltou atrás hoje. Então, isso já enfraquece, de uma certa forma, a posição do Bolsonaro. Então, quando nós temos de um Estado que não assegura os mínimos recursos, eu não acredito que nesse contexto isso vai mudar estruturalmente. Eu acho que o que está havendo é uma resposta muito, muito mínima para evitar um colapso maior dos serviços públicos, de um modo geral, da saúde, da previdência, da assistência, da educação. Mas não resolve, isso não se mantém depois. Sabemos que se continuar o governo passada essa pandemia, ou passado esse momento crítico de crise, novamente a gente vai se deparar com aquilo que sempre fazia brasileira, é a apropriação do capital. Isso vai continuar e vir com toda a força. Nesse sentido, esse aumento de recursos hoje não significa necessariamente que tem uma expropriação do fundo público, trabalho, porque as medidas em relação aos trabalhadores, das pequenas e microempresas, aqueles trabalhadores assalariados que ganham até salários mínimos, na verdade, os salários serão reduzidos, serão beneficiados, as aéreas estão beneficiadas. Então, na verdade, nós temos um capital muito sendo aplicado, um público muito maior sendo aplicado no socorro ao capital e um orçamento público muito maior, focalizado, muito direcionado minimamente para evitar excesso de mortes. É disso que se trata. Não há nenhuma política nesse momento de um corte estrutural a crise que nós estamos vivendo. E a população se agravar enormemente com o fim da pandemia e a pressão dos sociais, do fundo público em prol do capital, na minha opinião, vai se agudizar imensamente. Então, eu acho que nós temos que ter otimismo e lutar com todas as forças que a gente tem, formas de organização. Eu acho que os sindicatos, por ramo de atividade, eles têm que ser fortalecidos, isso que a gente vem defendendo todo o tempo. Eu acho que alguns profissionais, não vamos girar, porque não são todos, mas alguns conselhos profissionais que se colocam numa perspectiva ativista, se colocam na perspectiva de defesa dos direitos, na defesa do Estado, na prestação dos serviços públicos, e não são todos os conselhos, mas o Conselho Social, os regionais, acho que tem um papel fundamental, mas que não se confunde com os sindicatos. Os regionais, eu acho que nesse momento estamos em quarentena, eles não conseguem nem fazer o que é a atividade principal deles, que é a fiscalização do trabalho das competências e atribuições profissionais. A gente sabe que assistentes sociais estão sendo chamados para extrapolar aquilo que é deles. Por exemplo, óbito, família, acompanhar o óbito, isso não é competência, não é atribuição profissional. Então, na verdade, os CREs hoje, os CREs poderão acompanhar, os CREs poderão fiscalizar esse desvio das competências e atribuições. Então, nós estamos vivendo um momento que muito daquilo que defende, que a gente dita, não pode ser implementado, mas temos que usar os que nós temos nesse momento para chegar até os profissionais, para chegar até os gestores. Eu acho que manifestações dos profissionais, eu acho que cartas, manifestos em prefeituras e estados, essa boa forma de denunciar o descaso, de denunciar o não cumprimento daquilo que está na própria portaria de garantia das condições de trabalho e dos documentos de proteção, para pressionar que minimamente as condições de trabalho sejam garantidas. E, além disso, eu acho que fortalecer, sim, a nossa sindicalização, os sindicatos, para que dessa crise a gente possa seguir naquilo que a gente acredita, que é derrotar o Bolsonaro nas ruas, que é derrotar o capitalismo pela luta política, pela luta da classe trabalhadora. Eu acho que essa é o nosso do ponto de vista de médio e longo prazo, mas a curto prazo, o nosso grande desafio é colocar a boca no mundo para denunciar a grande problema do fundo público pelo capital e defender o redirecionamento desse fundo público para o trabalho de vida, não só de quem está lutando para conter a pandemia, mas de quem está sofrendo os seus efeitos. Então, eu acho que é isso que, nesse momento, a gente se voltar para fazer.
público pelo capital e defender o redicionamento do público. Oi, gente, muito obrigada. Eu também estava sem áudio agora. Muito obrigada, Ivanete. A Ivanete é professora da Escola de Serviço Social da UFRJ, né? A gente também está com a Gisele, que é assistente social no Pará, e a Elaine Bering, né, que é professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né, do Departamento de Políticas Sociais da Escola de Serviço Social da UERJ. Elaine, você quer ir concluindo para a gente já está, na verdade, a 1h25 de live, acho que umas breves conclusões finais aí, Elaine, Gisele, também para a gente também dar um recado que é fundamental. A gente quer, em todos os programas, colocar campanhas de solidariedade aqui que estão acontecendo nas comunidades, em categorias de trabalhadores, para a gente também, apesar dos governos, poder se movimentar na medida do possível, né? Exigir do governo, em primeiro lugar, que tome medidas emergenciais, mas também, em paralelo, tem a auto-organização da classe, que é fundamental nesse momento. Então, a gente tem um recado direto da Cidade de Deus daqui a pouco. Elaine, você quer concluir? A gente está te ouvindo. Oi. Ah, tá. Então, eu penso que é um momento muito duro, né? Mas que a gente mostrar a força moral também né, das trabalhadoras, dos movimentos, no sentido de organizar. Eu acho que tem duas coisas fundamentais. Eu acho que uma coisa fundamental é generalizar, né, por todo o país, fora Bolsonaro, porque ele agora se tornou uma espécie de consígnia da defesa da vida. Então, esse movimento que está tendo nas janelas, né, e que já extrapolou aí a área das camadas urbanas, ele tem que ultrapassar, né? É importante, né, que as forças de vida, principalmente aquelas que têm maior enraizamento nos movimentos populares, né, trabalho de convocar a população a se manifestar mesmo, né, a fazer muito barulho e a gritar muito fora Bolsonaro depois das barreiras nos últimos dias. Acho que a outra coisa que é importante, né, é a ação, né, de partidos e das organizações, né, no sentido de tornar que exista a testagem em massa. Eu acho que essa é uma bandeira absolutamente central nesse momento, né? Eu acho que a partir dos equipamentos públicos da assistência social, né, podemos pensar também em desencadear campanhas educativas dentro de condições de proteção, né, física, né, contra o coronavírus, desencadear campanhas educativas desses equipamentos, especialmente os CRAs, né, eles estão dentro das comunidades ou muito próximos delas, né, e eu acho que eles podem ser a ponta de lança, né, de estimular o acesso àquilo que está sendo ofertado, né, em termos emergenciais, mas também, né, de desencadear campanhas educativas, procedimentos, etc., para além daquilo que a mídia vem fazendo, e também detectar, né, demandas e apresentar essas demandas para o poder público responder. Por exemplo, falta de saneamento, falta de água, falta de meios mesmo, até para lavar as mãos, para desinfectar as mãos. Né, a gente está vendo, né, várias denúncias nesse sentido. Né? E as ações solidárias, eu acho que tem que continuar, mas eu estou com a Ivanete, que esse é um momento em que as ações solidárias elas são importantes, mas elas nunca vão ter a escala, né, o poder público pode ter, entendeu? O que a gente precisa hoje são em escala, né, em uma escala monumental, uma escala que a gente nunca viveu antes, né? Não ser numa situação de guerra, tá? Então, a gente está vivendo. Então, para isso tem que ter
um conjunto de medidas, né, que o capitalismo, especialmente o capitalismo na periferia, é pouco capaz de responder. Então, a nossa pressão tem que ser no sentido de que o Estado, né, assuma ações em escala. Volto a testar, a gente nunca vai saber, né, o impacto real da pandemia, né? Vamos ter subnotificações, né, de pessoas contaminadas e submortes também, tá? E a gente já viu também denúncias, né, dentro dos equipamentos públicos para não colocar situações na conta do coronavírus, né? Isso é um escândalo completo. Eu acho que os assistentes sociais também devem ter, né, nas equipes, o papel de dizer, assim não dá, comprar essa briga, né, de saúde para assegurar, né, que a gente tenha informações verossímeis, né, sobre o coronavírus no Brasil, tá? Então, eu achei isso, né, foi um negócio que foi meio confuso, né, porque a nossa internet não está muito legal, mas a gente fez o que pôde, esperamos daí um recado, né, e pelo que eu entendi, são nossas palavras finais. Quero desejar saúde para todo mundo que está nos seguindo aqui. Cuidem-se muito, né, restauramento social e as orientações sanitárias, né, porque especialmente o que vem depois vai exigir muito de nós, né? Nós da esquerda, né? Nós especialmente da esquerda do marxismo revolucionário, que acham que já deu o que tinha que dar, aliás, faz tempo. Obrigada. Vou passar aqui direto. Gente, foi uma delícia estar aqui, apesar das dificuldades tecnológicas. Espero que seja possível, enfim, compreender aqui o desenvolvimento da nossa participação. Eu acho que o UOL está arrasando, de fato, com esses debates na quarentena. Todos da semana passada foram ótimos, seguiremos juntas e, sobretudo, sair juntas na resistência, sempre na perspectiva sempre de construir um mundo que não seja esse mundo capitalista que nos destrói, nos esmaga, que nos trata como moer, como diz o Chico César. Então, um abraço em vocês, todos que estão assistindo. Obrigada, Carol, aí, pela excelente coordenação dos trabalhos. E seguimos aí cuidando muito, lutando em todos os espaços que a gente tem à disposição nesse momento. Um abraço, te vejo, Gisele. Beijão, Gisele. Eu falo ainda? Beijão para você. Fala assim, Gisele, eu só queria deixar um recado antes, né? Primeiro, Elaine, Ivonete, muito obrigada pelas considerações finais, vou passar para a Gisele em seguida. Eu queria lembrar a todo mundo que está aí na live, quem puder, não deixa de curtir nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram também, a gente também está com iniciativas no Instagram no final de semana, então a gente acompanha aí. De segunda a sexta-feira, como a Elaine e Ivonete falaram, né? A gente tem nossas lives aqui, nosso encontro sempre às 4 horas da tarde. Não deixe de contribuir com o Esquerda Online, a gente é uma iniciativa independente, né, que não ganha dinheiro dos governos e nada, muito pelo contrário, a gente depende da colaboração aí dos colaboradores. Então, contribui com o EOL no benfeitoria.com/esquerda online recorrente, que é a nossa forma de financiamento aqui, coletivo. Quem puder ajudar, não deixa de ajudar, tá bom? Eu vou também passar um recado no final, depois da fala da Gisele, do pessoal da Cidade de Deus, que está fazendo uma campanha lá, então não saiam, fiquem aí ligados. E eu passo para as considerações da Gisele. Lembrando, já ia esquecer, amanhã a nossa live é sobre ditadura nunca mais. A gente vai ter participações especiais. A gente vai ter o Fábio José, né, que tem um livro sobre o tema da ditadura, o Gilberto Calil, que é professor da UniOeste, né, do Paraná, e é especialista em integralismo, dos maiores especialistas do país. Também a Martina Spor, que é pesquisadora, né,
da UFRJ, se eu não me engano, né, mas a pesquisadora sobre o tema, e a Amélia Telles, que viveu na época da ditadura militar, então também tem toda uma contribuição para nos dar, e também o Chico Alencar, né, que é ex-deputado, é uma figura ilustre aí do PSOL, todos eles para contribuir com a gente na live de amanhã, às 4h. Então, quem assistiu divulga mais para mais gente assistir essas iniciativas de vozes críticas nesse momento tão importante do Brasil. O tema da ditadura se coaduna também com a conjuntura que a gente está vivendo no país, nesse momento que não é tão fácil, né? Não é ditadura militar, mas tem toda a relação com a extrema-direita, etc., e os impactos que isso tem também das relações com as Forças Armadas, e etc., né? Então, tudo isso a gente vai estar debatendo amanhã, também às 4h. Gisele, por favor, Gisele, que é da Resistência Feminista e assistente social no Pará. Contribui com a gente aí, as considerações finais. Tá. Não, vamos lá para as considerações finais. Primeiro, Ivanete, Elane, sempre foi, assim, de uma felicidade enorme dividir essa live com vocês. Eu, estava aqui ouvindo, prestando muito atenção e anotando, porque ouvir vocês é sempre uma aula, né? Uma aula que a gente sempre fica muito ligada, muito interessada. Então, muito obrigada, Esquerda Online, a equipe do Esquerda Online, por ter nos proporcionado esse espaço, discutir políticas sociais nesse momento excepcional, de exceção que o país está vivendo com a pandemia. Para eu ficar aqui nas minhas considerações finais, acho importante comentar o que o Bolsonaro prepara para esse país é um verdadeiro massacre, né? Então, nada do que ele faz é aleatório, é muito bem planejado, né? Bolsonaro, quando alguns falam, mas ele é louco, é um disparate, não é nada disso, né? Ele defende um projeto de sociedade, um projeto de mundo radicalmente diferente do nosso, né? Um neofascista. Então, o que ele prepara para esse país é um massacre, por isso que ele continua negligenciando as orientações da OMS, do seu próprio Ministério da Saúde, da ONU, por isso que ele continua chamando as pessoas para voltar à vida normal, como se nada estivesse acontecendo, ignorando, inclusive, que o índice de contaminação, de infectados e de morte no país, no nosso país, cresce, né? Cresce. Então, é importante a gente reafirmar isso, né? Quando ele diz que os jovens podem sair para trabalhar e somente os idosos, que são aqueles que estão no grupo de risco, precisam ficar em isolamento. Esses idosos que ele fala representa quase 31 milhões da sociedade brasileira, de idosos e idosas, pessoas acima dos 60 anos, né? E com certeza nenhum de nós está disposto a perder a vida de alguém da nossa família, idoso, idosa, independente da idade, para manter o lucro dos grandes empresários, para manter a roda girando do capitalismo. Nenhum de nós está disposto a fazer isso. Então, a gente precisa, de fato, ter muita noção do que significa esse processo para o nosso país. Eu tenho muito acordo com a Ivanete, com a Elane, quando diz que a pandemia ela veio e, se aqueles e aquelas que ainda tinham alguma dúvida, para desnudar. Inclusive, os grandes empresários pedem ajuda do Estado. É o Estado que está socorrendo os grandes empresários agora nesse momento de gravíssima crise sanitária, social e econômica, que já vinha se arrastando por muito tempo. Então, assim, muito acordo com a questão do BPC, antecipar o BPC para esse ano, a questão da inclusão de mais famílias, de mais pessoas. A Alana fez um comentário muito importante, porque é isso. O período pós-pandemia vai ser de grande exploração, de grande opressão. A gente precisa estar preparado para isso. E mais do que isso, as forças progressistas desse país precisam estar preparadas para uma verdadeira unidade. Unidade para convocar as suas bases, unidade para convocar as categorias, para sair em luta nesse país, para ocupar as ruas, que é o que a gente sabe fazer de melhor. Ocupar as ruas. A gente está ocupando as janelas agora, inclusive amanhã tem um panelaço, né, porque amanhã é um dia histórico, 31 de março de 64, foi quando esse país deu passos para trás, gigantes passos para trás, foi quando se impôs no Brasil a ditadura militar. Então amanhã a gente vai voltar a ocupar as janelas desse país de norte a sul, as periferias precisam entrar nesse grito de fora Bolsonaro e fora Mourão, bater panela mesmo, fazer barulhaço, colocar som, enfim,
ocupar as janelas para que, num período pós-pandemia, a gente ocupe as ruas para tirar Bolsonaro, para tirar o seu projeto, para tirar o seu governo da forma como a gente sabe fazer, que é disputando narrativas, disputando mentes e corações nas ruas. Esse é o nosso palco privilegiado. E aí, para ir concluindo, enfim, já agradeci muito. Depois de eu ver os comentários aqui das minhas colegas de Belém, daqui do Pará, o que acharam, depois a gente vai conversar. Não vamos perder as lives a gente não pode perder as lives, até sexta-feira, amanhã está imperdível, Fábio José magnífico, o Gilberto Calil também. E assim, mais do que nunca, me vem à cabeça a frase da Conceição Evaristo, né? Mais do que nunca. Eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. Então, a gente precisa cerrar mesmo os punhos, esse momento vai passar, a gente precisa acreditar que ele passe com menos danos possível para a classe trabalhadora desse país e do mundo inteiro, para que depois a gente dê a volta por cima, para que depois, de fato, a gente consiga destruir para sempre, colocar na lata do lixo da história o projeto da extrema-direita, o projeto neofascista, e que a gente também não acredite aí nas boas intenções desses governadores, né? Que a gente sabe bem, conhece bem a política deles, estão fazendo, na verdade, agora o que tem que ser feito. Porque ir na contramão do que diz Bolsonaro é fazer o que tem que ser feito, não é nada mais do que isso. Né? Mas a gente sabe que depois que essa crise da pandemia passar, todos eles vão estar juntos para continuar arrochando os nossos salários, criminalizando aqueles que lutam, perseguindo sindicalmente a gente, todos eles estão juntos para tudo isso. Então, muita força para a gente nesse momento. Um beijo grande, Ivanete, Elane, um beijo grande na minha categoria de assistentes sociais, quem assistiu a live, um beijo grande, Carol Morgan e Carol Burgos. Muito obrigada, Gisele. Lembrando que Gisele é da Resistência Feminista e assistente social no Pará. Eu te agradeço muito pela participação. E, gente, eu tenho um recado aqui para vocês que ainda estão na live, né? A Ivanete e a Elaine puderam participar também com a gente. Eu agradeço muito a participação de vocês, de todo mundo que esteve aí. Eu vou colocar um recado para vocês agora, que tem a ver com a nossa parte de solidariedade, né? Só um minutinho. É um vídeo do Salvino Oliveira, que é da Cidade de Deus, da Frente CDD contra o coronavírus. Olá, pessoal. Eu me chamo Salvino Oliveira, sou morador da Cidade de Deus e venho representando a Frente Cidade de Deus contra o Corona para pedir que vocês continuem doando. É muito importante a doação de vocês para a manutenção desse trabalho maravilhoso que tem sido feito aqui. Caso vocês sejam residentes do Rio de Janeiro e tenham uma doação material, entrem em contato na nossa rede do Instagram para que um dos nossos voluntários possa ir retirar a doação. Caso seja uma doação em espécie, em dinheiro, entre em contato também com as nossas redes para que a gente possa passar os dados bancários para transferência. O nosso Instagram é a principal ferramenta de comunicação nesse momento. Desde já, mais uma vez, agradeço e deixo um forte abraço para todos. A gente está em mais uma live, né, que é organizada pela Esquerda Online, a plantão da quarentena. Lembrando que amanhã a gente tem live de novo com o tema da ditadura militar e durante toda a semana a gente tem uma programação especial para vocês. Quem falou com a gente foi o Salvino Oliveira, que é da Frente CDD contra o Coronavírus, e a gente pede a colaboração e a solidariedade de todo mundo aí que está em casa, principalmente o pessoal do Rio de Janeiro. Entra lá no Instagram deles, que é Frente CDD contra o Covid-19. É fácil achar, qualquer coisa pergunta a gente aí nos comentários, a gente vai colocar. E não deixem de contribuir, porque tem muitas famílias precisando emergencialmente de solidariedade, né? É a comida que está faltando na mesa nessa situação que é de crise sanitária para todos nós, né? Muito obrigada a todo mundo que está na live. Não deixem de contribuir com o Esquerda Online, www.benfeitoria.com/Esquerda Online recorrente. Segue nossas redes, curte e compartilha essa iniciativa aí para quem está em casa e que ainda não sabe dessa iniciativa, né? Quem está assistindo, convido para assistir amanhã e toda semana. E quem ainda não sabe, por favor, compartilha nas redes sociais, etc., para a gente fortalecer essa iniciativa tão importante de ecoar vozes críticas nesse momento tão significativo, tão difícil para todos nós, né? Um abraço a todo mundo, se cuidem e vamos lutar para o Brasil poder parar contra o coronavírus. Um abraço.